A Divisão de Investigação Criminal aqui de Araranguá concluiu o inquérito policial e está encaminhando nesta sexta-feira ao Poder Judiciário relativo ao caso da morte da menina Brenda Carvalho da Rocha, de 14 anos de idade. Um dos casos que mais chamaram a atenção nos últimos tempos na região. Ela de Maracajá, o corpo foi encontrado em Passo de Torres e o autor foi preso dias depois e a polícia o identificou como sendo Jefferson de Quadros. O delegado Lucas Fernandes da Rosa concedeu entrevista coletiva contando detalhes a respeito deste crime e você acompanha a partir de agora. Hoje nós vamos concluir o inquérito policial, da vítima Brenda. Vou encaminhar ao Poder Judiciário com um relatório final e nesse relatório final eu vou solicitar ao Poder Judiciário a conversão da prisão temporária em prisão preventiva desse suspeito. É um inquérito policial que foi muito complexo para a nossa atividade policial, mas a gente conclui ele com muito êxito, sendo que em poucos dias nós conseguimos identificar o autor do fato, e além disso conseguimos apreender o instrumento do crime, bem como o autor ainda confessou e passou detalhes de como ele praticou esse delito. Tudo isso sendo confirmado dentro do inquérito policial pelas diligências que foram realizadas pelos policiais da Divisão de Investigação Criminal. E o que concluiu esse inquérito, afinal, delegado? Ele está sendo indiciado pelo que exatamente? Então, as investigações, elas nos mostraram que esse indivíduo ele praticou um crime pela motivação torpe, pela motivação de meio cruel, pela motivação de traição e feminicídio. Torpe pela condição vil, abjeta. Ele diz para nós que praticou homicídio porque ele estava com raiva, com ódio da mãe, porque ela tinha outros relacionamentos. Então, em razão disso, nós entendemos que ele praticou o crime por homicídio por motivo torpe. Meio cruel, nós indiciamos ele por essa qualificadora, em razão de que a vítima ela foi alvejada por vários golpes de faca, aproximadamente 60. Esses golpes atingiram pescoço, cabeça, braços, e ele demonstrou durante esses golpes que ele não tinha nenhum tipo de piedade contra a vítima. Ele quis infringir a ela um sofrimento maior do que o esperado. Então a gente entendeu que está configurado o meio cruel. Com relação à traição, ele nos narrou que no momento em que ela pediu para urinar, ali na cidade de Passo de Torres, ele esperou que ela ficasse de costas e foi e atingiu ela com o primeiro golpe na nuca. E ele se valeu ainda da relação de confiança que ele tinha com ela, porque ela nunca esperava que ele pudesse se aproximar dela e desferir um golpe nas suas costas. E com relação ao feminicídio, nós verificamos que a vítima ela tinha dentes quebrados, afundamento do crânio, várias lesões nos lábios, e muitas lesões no rosto. O que nos trouxe à tona é que ele quis atingir a parte da vítima que está ligado à beleza, e que ele quis atingir essa condição, a condição dela ser mulher, a condição de feminilidade dela, e por essa razão nós entendemos que também o homicídio restou qualificado pelo feminicídio. Doutor, foi encontrado sangue dentro do carro também? Justamente. Uma das perícias que nós solicitamos foi ao IGP que ele realizasse um exame com luminol para verificar se o veículo tinha ou não sangue. O que se desconfiava no início é que ele pudesse ter golpeado a vítima na ocasião em que ela entrou no veículo e no trajeto ela pudesse até querer descer do carro e ele, para manter ela lá, pudesse ter golpeado ela. Mas pelo relato dele e pelo o que foi localizado pelos peritos do IGP, confirma-se que ele, após ter matado a vítima no local onde aconteceu o crime, lá em Passo de Torres, ele se limpou e jogou peças da roupa que ele tinha se limpado no banco de trás do veículo.
E esse sangue que estava no banco de trás do veículo é o sangue que foi localizado pelos peritos do IGP. A quantidade de sangue que estava no carro, ela não era compatível com a quantidade de sangue necessária, que seria como se ela tivesse sido golpeada dentro do carro. Delegado, você ouviu o suspeito ontem, novamente. Ele mantém a confissão e traz algum outro detalhe que seja relevante para a investigação? Sim, ele manteve a confissão. Isso foi uma questão que eu perguntei para ele, se ele mentiu em algum trecho, né, da primeira confissão que ele havia realizado. Ele confirmou, dizendo que não mentiu, né, que ele manteve aquele posicionamento. E os detalhes a mais que ele passou foi referente à questão de que ele não praticou nenhum ato sexual com a vítima, né? Isso é um exame que está pendente ainda. Nós solicitamos exame de localização de espermatozoides e PSA, que ainda não retornou, mas ele nos confirma que não teve nenhum tipo de relação sexual com a vítima. E também ele mencionou que na ocasião em que ela estava dentro do veículo, ele ameaçava ela para que ela não descesse do carro. Porque o que ocorria? Ela não queria dizer mais nada para ele a respeito do relacionamento da mãe. Então ele disse o seguinte: se você não me contar o que a sua mãe anda fazendo, com quem ela anda se relacionando, eu vou te deixar abandonada aqui nesse local. Foi o momento em que ele decidiu sair da BR-101 e ingressar na entrada que vai para Bela Torres, né, e para poder intensificar essas ameaças, porque ali é um local ermo, é um local onde que não passa pessoas, né, muito difícil de movimentação de veículos, né, ali é uma fazenda. Então ele quis intensificar ali as ameaças para que ela continuasse contando fatos a respeito da mãe dela. Porque, segundo ele informou em interrogatório que ele pretendia se estabelecer um relacionamento sério com a mãe. Ele disse que comprou móveis, que comprou uma motocicleta, que tinha inclusive alugado um salão para que fosse realizada a festa de 15 anos da Brenda. Então, quando ele soube que a mãe da Brenda tinha intenção de terminar o relacionamento, ele disse que se tomou de uma raiva, de um ódio, e quando ela desceu para urinar, ele, na traição, se valendo da confiança que ela tinha nele, começou a desferir golpes, né? Sendo o primeiro, ele ainda fazia gestos, né? O primeiro, ele atingiu o pescoço da vítima. Delegado, só uma perguntinha com relação, como o senhor está falando, com relação à festa de 15 anos da Brenda. O Jefferson estava bancando alguns custos, e um dos motivos por ter sido tomado por essa raiva foi esse, porque a informação que a gente tem é que ele seria largado pela mãe da Brenda logo após a festa de 15 anos da menina, embora a mãe da Brenda diz que não tem relacionamento com ele há muito tempo. Ele alega, né, que inclusive ele estava indo para a cidade de Maracajá na sexta-feira, porque ele costumeiramente ia para aquele município e ele levava ainda inclusive roupas para que ela lavasse, segundo ele. E essas roupas que estavam atrás do veículo foram as roupas que ele utilizou para se limpar na ocasião em que ele praticou o crime contra a vítima, né? Esses fatos dele ter essa pretensão de ter um relacionamento mais sério, somado ao fato dele, segundo ele, né, de ter pago salão de festas, ter comprado uma motocicleta, ter comprado móveis, né, de estar investindo na relação, foi o que levou ele a ter esse ódio, né, de ter tomado ele e ele ter praticado o crime. Delegado, nós entrevistamos a mãe da Brenda e ela disse que no dia 14, que foi o aniversário dele, que ele pediu ela em casamento e ela negou. Não, alguns dias antes do crime. No dia 13, a Brenda desapareceu ali em Maracajá, né, próximo ao ginásio. E como que ele chegou na Brenda? Ele contou como que chegou, se ele ligou para ela, como que ele sabia que ela estava lá? Porque a mãe disse que vizinhos contaram que há alguns dias ele já estava rondando a cidade ali atrás dela. Segundo ele ia para a cidade e sempre quando ele ia, ele tinha o hábito de chegar sem avisar para a mãe da Brenda.